Olá pessoal, eu sou Bel Pesce, sou empreendedora, morei os últimos anos no Vale do Silício e ultimamente tenho recebido muitas perguntas sobre o Vale, então eu achei que seria legal fazer um vídeo que respondesse algumas das perguntas mais frequentes. Legal para quem está interessado e não fez as perguntas, legal para quem fez algumas perguntas, mas também quer saber respostas de outras perguntas. Então o conteúdo fica aí mais fácil de disseminar, mais fácil de dividir, não fica só num e-mail respondido para uma pessoa, mas mais disseminado para o mundo. Legal, então vamos começar pelo começo mesmo. Afinal, o que é o Vale do Silício? Muito se fala do Vale do Silício, Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? O Vale do Silício é uma região geográfica, na verdade, que vai desde São Francisco, até um pouquinho do norte de São Francisco, que fica na Califórnia, até San José. Isso que São José é mais ou menos 1h30 ao sul de São Francisco de carro. Então é uma região extensa, que passa por várias outras cidades no meio, Palo Alto, Mountain View, Sunnyvale. E essas cidades e essa região tem muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de investimento, de capital para tecnologia e muitas pessoas interessadas em empreender. Agora, tem uma história super legal, vou colocar alguns, não vou ficar contando a história do Vale do Silício nesse vídeo, eu acho que tem outras coisas mais interessantes para falar nesse primeiro vídeo, mas eu vou colocar vários links para você entender um pouquinho da história do Vale do Silício. Inclusive chama Vale do Silício porque antes de ter várias empresas de software, tinha muitas empresas de hardware e o silício era um dos componentes mais usados, um semicondutor em vários processadores e outras partes de computadores e de outras tecnologias eram feitas nesse local. A história é super interessante, tem vídeos, livros, artigos sobre isso. Eu vou colocar alguns links aqui para vocês aprenderem mais se quiserem. Mas então é isso daí. Só que o Vale do Silício é uma região geográfica, por que tão único? Se fala tanto no Vale do Silício, quando se fala em empreendedorismo, se fala em Vale do Silício, porque ele é tão único. Então eu queria falar um pouquinho sobre o que faz o Vale do Silício ser um lugar tão especial, e o que a gente pode aprender, na verdade, sobre o Vale do Silício. A primeira coisa que é muito interessante é parar para pensar que em qualquer ambiente, as pessoas que estão no ambiente determinam muitas das coisas que acontecem lá, e da mesma maneira o ambiente determina quem quer ir para aquele ambiente, as pessoas. Então é uma troca entre as pessoas e o ambiente. Agora, o que é legal de lá? Obviamente tem outras indústrias, mas falando do empreendedorismo, tem 3 personagens muito importantes e essas pessoas são muito boas, muito interessadas. Então, no Vale do Silício você encontra muitos empreendedores. Então, pessoas do mundo todo que têm ideias e querem executar essas ideias, querem colocar essas ideias no mercado, querem ver se realmente esses produtos, esses serviços que eles estão desenhando e que parece ser tão relevante para eles, realmente vai ser relevante no mercado. Então pessoas do mundo inteiro, pessoas muito boas, vão para o Vale do Silício querendo começar suas empresas. Esses são os empreendedores. Mas os empreendedores só por si seriam apenas um ingrediente do Vale do Silício. Quais são outros ingredientes que fazem com que o Vale do Silício seja tão mágico? Tem bastante investidores no Vale do Silício também. E são investidores que estão em busca desses empreendedores e querem fazer parte, dessa ideia, desse serviço, desse produto que pode tocar tantas vidas e melhorar tantas vidas, Então tem uma disseminação de firmas de investimento de capital de risco que entendem realmente o que é ser um capital de risco, que são estruturadas de maneira a se alinhar com o que o empreendedor precisa. Isso é muito disponibilizado nessa área também. E uma terceira coisa que é extremamente importante são funcionários que estão muito disponíveis a sentir que são a empresa, Então, gente muito boa, desenvolvedor, gente de produto, gente de marketing, gente muito boa, que quer ser parte de uma empresa inicial, de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, também estão disponíveis com mão de obra extremamente qualificada para fazer essas empresas acontecerem. Então, assim, uma empresa que tem um empreendedor com visão e execução, tem uma equipe que está muito disposta a aprender, muito disposta a levar para o máximo o que já sabe e aprender ainda mais e se sentir como parte inicial da companhia e dar o melhor de si. E tem o capital que pode ser jogado em cima disso quando for descoberto algum produto ou serviço que as pessoas querem e que precisam de dinheiro para escalar, a mágica acontece. Mas em cima disso tem uma parte que realmente é o catalisador dessa mágica. São pessoas que querem te ajudar. Então tem muitos mentores no Vale. Sejam eles investidores, sejam eles advogados, sejam eles outros empreendedores. São pessoas que já passaram por coisas que você está passando agora e querem ajudar sem querer nada em troca.
E isso eu acredito que é a mágica no Vale, que você coloca pessoas altamente qualificadas, com muita vontade, muita motivação, muita perseverança, mas em cima disso, com bons guias para eles conseguirem ir na direção correta. Ou então para conseguirem irem um pouquinho na direção errada, mas irem só um pouquinho e aprenderem rapidamente que a direção não é correta e depois irem para o caminho certo de novo. Então essa é a mágica do Vale do Silício. Ele é bastante único porque tem esses 3 componentes. Em cima de tudo, tem essa infraestrutura de ajuda, essa infraestrutura de mentoria, essa infraestrutura de todo mundo querer te ajudar, que tem muito valor. E é uma mistura bem única, né? Porque é o lugar mais competitivo do mundo. Se você der certo no Vale do Silício, é o lugar mais competitivo do mundo. Muito difícil. Aquela ideia que você está trabalhando, que você acha, nossa, é mirabolante, ninguém fez. Quando você lança, você vai reparar que tem mais 15 pessoas fazendo coisas parecidas e bem feitas, né? Porque aquela galera é muito boa. Mas por um lado é muito competitivo, por um outro lado é muito colaborativo. As pessoas se ajudam demais. Isso é muito legal, é uma mistura muito legal. Né? Então essa é uma das razões pela qual é tão único, pelos personagens que estão lá e por como eles se interagem. Mas mais do que isso, é único pelo modo de pensar que tem no Vale do Silício. Então, por exemplo, empreender, né? A gente fala muito sobre empreender. Empreender é muito tentativa e erro, você não tem como saber o futuro. Sabe, o empreendedor tem alguns fatos que ele acredita, algumas crenças que ele tem, algumas ideias que ele tem, mas são hipóteses, né? Que podem estar erradas, podem estar certas. E a cada dia ele está fazendo decisões diante dessas informações incertas, e é probabilístico, você faz um monte de decisão, as informações são incertas, né? São incompletas. Você vai errar, né? Errar é parte muito essencial da formação de um empreendedor, né? Faz parte. Se você só acertar, quer dizer que você está esperando demais para fazer a decisão, né? E muitas vezes isso já é muito tarde, né? Você não está arriscando. E daí talvez alguém já fez essa decisão antes, né? E entrou no mercado antes. Às vezes tem valor esperar, a gente poderia fazer tudo, um vídeo só sobre isso, né? Mas o que o Vale vê que é muito legal? O Vale vê erro como aprendizado. Quando eu digo erro, eu não digo um erro massivo que você falhe a companhia, não é isso. O erro, o Vale vê execução como pequenos passos que você dá, e a cada passo você dá um passo e para se perguntar o que você acertou, o que você errou, o que poderia ser diferente, o que poderia ser melhor, o que seria pior. E daí, você a cada passo vai vendo se a direção está correta ou não. Mas alguns desses passos são erros. Só que o erro é visto como aprendizado. Então lá tem até uma conferência que chama Failcon, a Conferência dos Erros, no qual muita gente que já deu certo vem só falar sobre os seus erros, né? E isso tem muito valor. Porque o que acontece, né? Empreender é tentativa e erro. Se você depois de ver 3 erros e decidir desistir de empreender, você não vai nunca ser um empreendedor de sucesso. Porque vai acontecer os erros. Não adianta. Por melhor que você seja, vai acontecer os erros. Então, essa cultura do Vale do Silício, de abraçar a experimentação, de abraçar pequenas decisões, pequenas hipóteses a serem testadas a cada dia, e de aprender com os resultados de cada hipótese, é algo que fomenta o empreendedorismo de uma maneira muito boa, né? E é algo muito essencial para o empreendedorismo. Então isso é muito único também. Mas não é só ligado à tentativa e erro. Eu falei da conferência que fala dos erros. Por que isso é legal? Porque no Vale do Silício tem uma disseminação muito grande de histórias reais sobre o que é empreender, né? Então histórias de sucesso e histórias de fracasso. Muitas vezes a gente escuta, né? Às vezes as histórias são escritas pelos vencedores. Então a gente escuta histórias de sucesso e acha que se a gente não tiver no mesmo nível dessas histórias, que estão romantizadas, né? Que mostrou os lados bons, a gente acha que a gente está para trás, que a gente não está no caminho certo. Só que empreender é muito difícil. Até mesmo as histórias de sucesso tiveram vários trancos e barrancos no começo que a gente não está escutando. Então o Vale do Silício tem muitas histórias reais de sucesso e de fracasso. Isso é muito importante, porque mostra o real valor e o real dia a dia do que é empreender, né? Que é muito difícil. Então quem está entrando achando que é glamouroso, quem está entrando nesse lance de empreendedorismo achando que é fácil, que é só vitória, vai desistir muito rapidamente, porque não é, né? Então o Vale tem muito isso também, de mostrar exemplos reais do que é e do que não é empreender, do que é e que não são as partes difíceis, sabe? Muitas vezes a gente vê pesquisas aqui no Brasil sobre, mó galera querendo empreender. Por quê? As 3 maiores razões. Diz porque quer fazer muito dinheiro, porque quer não ter chefe e porque quer poder fazer seu próprio horário. Cara, sério. Tá, tudo bem, você não vai ter chefe. Isso é verdade. Você vai ter seus clientes. Então, um chefe é um chefe de outra maneira, né? Se você não entregar para os seus clientes, sua empresa vai falir. Então, assim, tá, tudo bem, você não tem um chefe mandando em você tem os seus clientes, né?
Querer fazer o seu próprio horário? Verdade. Sabe qual vai ser o seu próprio horário? 24 horas por dia. Porque se acontece alguma coisa, seja uma mudancinha no site, seja um produto que quebrou, seja uma dúvida de um cliente, você tem que estar disponível e conseguir responder. Verdade, você faz o seu próprio horário. Só que o seu próprio horário vai ser mais maluco se você trabalhasse numa empresa, né? E esse lance do dinheiro é o lance da glamorização que você escuta só as histórias de sucesso. A probabilidade de você fazer muito dinheiro empreendendo é baixíssima. Não tô falando isso pra assustar a galera, tô falando isso porque se você quer entrar, você tem que entrar com um propósito. O dinheiro vai ser resultado de algo muito bom que você fez com seus clientes, de algo que você entregou. Né? Se o seu dinheiro for a sua meta, você vai desistir do empreendedorismo, porque não é um retorno rápido. Né? Então, esse modo de pensar no Vale do Silício que entende essas partes faz com que a pessoa tenha muito propósito e empreenda com muita garra. Isso é muito necessário. Né? E, por último, o jeito de pensar não só dos empreendedores, mas dos funcionários, né? Dos primeiros funcionários. Os primeiros funcionários não sentem eu sou um funcionário da empresa, eles sentem eu sou essa empresa, eu preciso dar o melhor de mim. Isso é muito importante, porque os primeiros funcionários acabam decidindo a cultura de uma empresa, né? E acabam decidindo muita coisa que é feita ou que não é feita. Então, esse mindset que tem no Vale do Silício é muito importante. Então, esse videozinho era para dar um pouquinho do geral de por que o Vale é tão especial, sabe? O que é o Vale, por que ele é tão especial. E não só isso, essas coisas que eu demonstrei, que eu falei sobre o jeito de pensar do Vale do Silício, sabe? Sobre os personagens que tem no Vale do Silício, sobre o jeito como o erro é visto, sobre o jeito como exemplos são dados, a gente tem que trazer pra gente também, sabe? Isso é importante, para desmistificar o que é empreendedorismo e mostrar, né? Que é muito mais executar cada dia, aprender com cada passo e focar em criar o que as pessoas querem, né? Qual que é o maior erro de muitas empresas que são criadas? Criar algo que ninguém quer, né? Várias empresas acabam falindo por causa disso. Então, tem que focar no cliente, tem que focar em descobrir algum produto ou serviço que realmente agrega para as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, o Vale tem muito desse jeito de pensar. E, claro, com toda essa infraestrutura de mentoria, de capital quando precisa, né? Eu posso fazer um outro vídeo depois sobre capital, que eu tenho tem um lado que eu acho que é importante ter o capital, mas eu penso que capital só deve ser levantado quando é extremamente necessário para o business crescer. Né? Levantar só por levantar porque está disponível não faz sentido. Tem que fazer isso só quando você já provou que tem mercado para o seu business e que você precisa desse capital para conseguir crescer numa velocidade maior. Né? Eu posso depois fazer um vídeo sobre a diferença de começar sem nada e de começar com capital. Tem vantagens para os dois lados. Mas ter esse meio ambiente que tem o capital, que tem a mentoria acima de tudo, né? Que tem alguém que entende de direito para startups e faz com que você consiga estruturar a startup de uma maneira, ter esses funcionários que se sentem, na verdade, parte integral da companhia e dão o seu melhor. Então tudo isso é um mindset muito importante, um jeito de pensar muito importante que faz o Vale ser muito único. Então é isso daí, eu vou colocar uns outros links aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre como é o Vale, a história do Vale, vários eventos tem no Vale, o Vale catalisa essas personagens, tendo muito evento para as pessoas se conhecerem, só elas existirem não faz sentido, né? Você tem que conhecer as pessoas. Então vou colocar alguns linkzinhos aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre o Vale. Mas é isso daí, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.